Olá, está começando o Papo Cidadão. Estamos aqui com o secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Canoas tem algumas políticas públicas de esporte. Sim, Canoas tem elaborado alguns programas aqui em Canoas a respeito da qualidade de vida, da prática esportiva e também visando a orientação aos usuários dos nossos parques. Nós temos alguns parques de grande utilização das pessoas para a prática de lazer. Então nós temos ali programas de ginástica para adultos, orientação para caminhadas e também nos outros ginásios que a gente tem no município, o Centro Olímpico Municipal, o Centro Social Urbano da Matias, aqui no CAIC, enfim, são 9 unidades. A gente tem estabelecido alguns programas de atendimento para crianças e adolescentes e adultos. Crianças e adolescentes no esporte e adultos para atividade física e lazer. Mas também temos outras políticas de incentivo, né? Incentivo financeiro, de fomento à prática esportiva para alguns grupos que precisam competir, atletas de rendimento, atletas de médio rendimento, enfim, outras ações assim que nós temos no município. Temos uma política boa, precisamos ter mais, mas a gente entende que estamos indo no caminho certo. Qual é a modalidade do esporte atendida? Bom, nós atendemos assim para crianças e jovens, programas que são da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o voleibol, o handball, o futsal, o judô, o taekwondo e futebol de campo. São as modalidades que a gente tem nos nossos programas, nos nossos locais, nas nossas unidades, que a gente chama de unidades, né? Também atendemos o esporte de rendimento, que são aqueles de competição, de alta competição, o voleibol, que tem uma parceria com a Unila Salle, está disputando a Superliga Nacional de Vôlei, o futebol de campo, né, com Estância Velha, também a gente tem um apoio, e o judô com a Kiai, que é um clube que também tem atletas de ponta, que são atletas com títulos nacionais e até internacionais. Essas são as modalidades assim que a gente tem trabalhado ultimamente, né? E a categoria de idade dos jovens? Também, vai do menor ali, 10, 11 anos, já começa a prática esportiva nos nossos programas, né, nas unidades esportivas, e segue para o adulto, né, nessas modalidades de alto rendimento, segue jovens e adultos. Acho que a gente só não consegue atingir ainda de forma plena o maduro, né, o adulto velho, digamos assim, lá na faixa dos 30, 40 anos. Para essas pessoas, nós temos um incentivo às ligas esportivas municipais que promovem campeonatos municipais de futsal e de futebol de campo. A prefeitura participa com um apoio, com um incentivo apenas. A gente procura atingir todas as faixas etárias, mas o nosso forte mesmo são as crianças e adolescentes. Qual é o objetivo do esporte amador aqui em Canoas? Bom, nosso objetivo do esporte amador é promover, difundir o esporte, né? Trazer o esporte para as crianças, oferecer a possibilidade das crianças praticarem, né? E através do esporte também terem uma vida mais saudável, né? Aprenderem alguns itens importantes para a sua construção como pessoa, né? Contribuir na sua formação e também assim aproveitar o imenso tempo que as crianças têm livre, né, para uma atividade saudável. Os nossos principais objetivos que a gente tem. O esporte amador precisa do apoio do município? Sim, bastante, né? Por enquanto, o esporte amador tem necessitado e tem solicitado bastante o apoio público. Não é o interessante para a administração pública que esse vínculo se estabeleça por muito tempo. O ideal é que o esporte consiga, através de incentivos de empresários, através até de uma boa gestão dos próprios clubes esportivos, sobreviver sozinho. Por enquanto, ainda estão precisando um grande apoio da administração pública. Qual é a importância do esporte a combater o meio de violência? Combater a violência e
evitar que os adolescentes e jovens entrem nesse mundo, né, da marginalidade. É algo que, para nós, é o foco principal dos nossos projetos, nossos programas. A gente tem trabalhado bastante nisso, né? A gente acredita que muitos jovens, quando estão com o seu grupo praticando esporte, quando estão junto com um orientador, com um professor, eles têm a oportunidade de aprender alguns valores e ver possibilidades e trocar experiências que possam servir para eles, avaliar o meio em que eles vivem e comparar os mundos que existem, né? Ter a opção de enxergar um novo mundo, conhecer outras pessoas, interagir com professores, com pedagogos e, a partir disso, pensar e repensar quando eles estão naquele meio do caminho, né? Entra para a criminalidade ou não. A gente entende que o esporte pode contribuir nesse momento decisivo do jovem e tentar afastar ele desse mundo, né? Como a comunicação cidadã pode ajudar os jovens atletas? Bem, eu acredito que é possível que a gente possa fazer um trabalho de conscientização e de divulgação dos programas que nós temos no município, né, pela administração pública. Acredito que a comunicação cidadã tem uma função assim, bem interessante que pode nos auxiliar a trazer jovens a participar dos programas, né? Também entrar na Secretaria de Esporte e Lazer, divulgar os programas diretamente, indo nos locais, né? Entrevistando as crianças, valorizando aquilo que as crianças fazem, né? E promover algumas ações nesse sentido. Na sua opinião, qual é o maior problema que os jovens enfrentam? Bom, acredito que hoje em dia nós temos vários, né? O maior talvez seja o índice de mortalidade que nós temos durante os jovens, né? A faixa etária que mais morre hoje no Brasil, infelizmente, é uma faixa dos jovens, né? Por vários motivos, né? Por acidentes automobilísticos, por criminalidade, né? Também hoje, acredito que em relação ao esporte, há um outro problema ocorrendo, que é o problema da informática, né? A virtualidade, digamos assim, né? O smartphone, o videogame, o computador, tem afastado um pouco o jovem, a criança já também, da atividade física, né? Antes, né, pouco tempo atrás, as crianças tinham um pouco mais de mobilidade, circulavam mais, caminhavam mais, corriam mais, brincavam mais. O corpo o movimento era a ação principal do seu lazer, né? E hoje o jovem está estagnado, ele já começa com sedentarismo desde cedo. E isso pode trazer problemas mais tarde, de obesidade, problemas de diabetes, né, que já estamos enfrentando. Hoje o Brasil tem um índice altíssimo de diabetes infantil, em torno de 50% a 60%, e isso é consequência da inatividade, né? Qual é os nomes dos principais programas que tem de esporte aqui? Bem, nós temos aqui em Canoas o programa chamado Atleta Cidadão do Futuro, que é um programa voltado para as crianças e adolescentes, que eu falei anteriormente, as modalidades de voleibol, futsal, futebol de campo, handebol, judô. E também temos um programa chamado Gurizada em Movimento, né? Esse programa ele visa atender justamente as crianças que têm algum problema de obesidade ou problema de diabetes, e que são muitos, né? Nós temos 2 local pilotos desse programa, que são um aqui no CAIC, outro no Centro Social Urbano da Matias Velho. Vamos ampliar esses núcleos e tem sido um grande sucesso. Os pais e as próprias crianças têm procurado bastante. Esse programa tem um vínculo com as UBS, com as Unidades Básicas de Saúde. Essas crianças têm uma orientação médica e um cuidado de nutrição também, uma orientação nutricional, que encaminha eles para atividade física e também para cuidar da dieta e outros problemas mais. O programa Atleta Cidadão no Futuro, ele ocorre nas nossas 9 unidades, né, que é no Pôr do Sol, aqui no bairro Guajuviras, no CAIC
E no Parque Municipal Getúlio Vargas, no Parque Esportivo Eduardo Gomes, no Centro Olímpico Municipal, no Centro Social Urbano da São José, no Centro Social Urbano Matias Velho, no São Francisco de Assis, no bairro Matias Velho também, e no Ginásio São Luís, aqui no bairro São José também, São Luís, São José. Para participar desses programas, as crianças têm que ir inscrever na secretaria dos locais, normalmente com a certidão de nascimento ou a identidade de quem tiver. É simples, não tem taxas, é gratuitas, é só chegar e se inscrever e participar. Como é que fica o futebol na política dos municípios? Bom, aqui em Canoas, no futebol, nós temos várias ações, né? A gente pode dizer, nós temos no nosso programa Atletas Cidadão no Futuro, né, que nós temos 8 campos que a gente desenvolve esses núcleos de futebol, de formação das crianças no aprendizado da modalidade esportiva. E nós temos também o incentivo à Liga Municipal de Futebol, que promove os campeonatos municipais dos clubes amadores. E também temos o incentivo ao Estância Velha, que é um clube que participa do Campeonato Estadual da Federação Gaúcha de Futebol, nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17. Então, também junto com esse apoio ao Estância Velha, nós apoiamos também o futebol feminino, que temos uma equipe aqui no município que também participa do Campeonato Gaúcho de Futebol, mas aí é só na categoria adulto, né? Sub-19, 20, não são também tão mais velhas que isso, né? Um grupo jovem. E estão participando dos campeonatos e alguns outros torneios. Bom, para o futuro, nós temos um projeto já aprovado no governo do estado, que é um projeto com incentivo do ICMS, das empresas, né, que visa a formação de núcleos de novos atletas. Esse projeto é um projeto que vai buscar atletas ou jovens, né, e adolescentes com um potencial para a prática do futebol e então encaminhá-los a um núcleo de formação específica, já visando competições. Daí é um estágio de competição média, né, para depois disso nós encaminhá-los aos clubes e se o menino então vier a se tornar um futuro atleta, então seguir essa carreira. Esse projeto vai iniciar o ano que vem. Nós estamos buscando 2 milhões de captação de recursos para tocar esse projeto. Vamos contratar professores, em torno de 20 professores, vamos aumentar os nossos núcleos e comprar todo o material esportivo necessário, lanches, transporte e formar, assim, tentar formar novos atletas dessa modalidade de futebol. Quais são os tipos de auxílios que vocês dão para os jovens? Bom, nós temos na Secretaria um programa de auxílio. Todo o semestre, o município, então, abre um edital público para jovens atletas individuais, né, de modalidades individuais, corredores, de lutas, né, ou coletivas, para receberem um auxílio. Então, o edital é aberto em janeiro e depois o outro é aberto em julho, para esses atletas poderem participar de competições ou poderem exercer a sua modalidade. Não é um auxílio muito vultuoso, né? Ele tem um limite do projeto até R$10.000 para cada projeto, não passa disso, né? E os projetos são avaliados pelo Conselho Municipal de Esporte e pelo grupo de técnicos da Secretaria. Então, os projetos que são contemplados recebem esse auxílio e daí depois tem a prestação de contas e uma série de ações assim bem reguladas pelo município. Tem um recado para deixar para os jovens de Canoas? Bom, o recado é que as pessoas, os jovens, procurem essas unidades, né? Inscrevam-se e tentem fazer uma atividade esportiva, aprendam uma modalidade. Quem não sabe jogar ou praticar um esporte de luta também, nós temos o judô, o taekwondo, vejam aquela modalidade que preferem, mas que de uma forma ou de outra utilizem o tempo para a prática esportiva. Bom, ficamos por aqui pelo Papo Cidadão. Muito obrigado, Ricardo Gomes. Até a próxima.